Olá, meus amigos, tudo bem? Que prazer estar com vocês aí mais uma vez. Aqui é o professor Ismael Noronha e nós vamos começar a estudar agora o Código de Ética dos servidores aí do Estado, do TRE de Pernambuco. Beleza? Pessoal, essa norma que nós conseguimos achar no site, ela tá desse jeito aqui, ó. Você vai baixá-la, vai ser disponibilizado esse material para você. Você vai baixar e nós vamos estudar diretamente aqui na norma, tá ok? Quando nós terminarmos de estudar a parte teórica do Código de Ética, nós vamos estudar, vamos fazer algumas questões, tá? Eu fiz para nós algumas questões aí inéditas e a gente vai fazer essas questões para a gente consolidar o nosso conhecimento. Se você já tiver feito o curso comigo de regimento interno ou com outro professor, você já deve lembrar das minhas observações. Primeira coisa, geralmente deve cair na sua prova sobre o Código de Ética, no máximo 2, estourando, muito difícil, 3 questões, mas eu chuto aí 2 questões, tá ok? Então, quer dizer, não é uma norma com peso muito alto, certo? Não é uma norma, quantas questões tem na sua prova? Não sei, mas não é um peso muito alto, tá ok? Não dá 5%, eu acho que na nota total da sua prova. No entanto, é uma matéria tão fácil que você não pode nem pensar em errar a questão disso aqui, porque praticamente todas as pessoas fecham essa matéria na prova. Ou se não fecham, sai muito bem. Então, assim, é muito importante que você não fique para trás nessa matéria. Aqui o objetivo dessa matéria não é você avançar nos outros concorrentes, porque aqui eu acho que você não vai conseguir fazer isso. Aqui é realmente você correr na mesma toada da maioria. Aqui é fechar essa matéria. E é possível porque ela é pequena, muito simples e muito dedutível. Aqui você não vai precisar decorar quase nada. É uma coisinha, uma besteirinha ou outra, tá? Mas é muito dedutível as coisas aqui no Código de Ética para você levar para sua prova. E como eu já reiterei lá no curso de regimento interno, aqui novamente faço. Quando a banca cobra esse tipo de matéria, ela vai ficar concentrada na parte mais literal do curso. Literal da norma. Ela não vai ficar inventando historinha. Isso não é comum. Pode acontecer? Pode, mas não é comum, muito raro. Geralmente, eles vão assim direto no conhecimento literal da norma. Então aqui o nosso objetivo não é de forma nenhuma ficar te enrolando ou ficar falando coisa que geralmente não cai em prova. O meu objetivo aqui é de fato te dar o pulo do gato para você focar o seu esforço naquilo que é realmente relevante para a questão de prova. Tudo bem? Outra observação muito importante. Você só consegue sair bem em matérias assim que se cobra mais a literalidade se você ler a norma pelo menos 2 a 3 vezes. Pelo menos você tem que ler isso para você ir para a prova com possibilidades reais de acertar a questão. Senão você vai jogar seu tempo fora. Ler uma vez só, eu acho que é insuficiente. Só se você for uma máquina mortífera, que tem uma mente excelente, aí parabéns. Mas geralmente, se for igual eu, por exemplo, eu preciso ler várias vezes para poder ir com a prova já firme no propósito. Beleza? Então, faça isso que vale a pena todo o seu esforço. Tá ok? Então nós vamos explicar como é que funciona o Código de Ética e estudar é bem facinho. Pessoal, o que se espera, que tipo de comportamento se espera de um servidor do TRE de Pernambuco? O que ele deve fazer, o que ele não deve fazer, quais são suas proibições, seus deveres, inclusive seus direitos. O que é isso? Tudo isso está previsto aqui. O Código de Ética, então, é um código que concentra todas as regras relativas ao servidor do TRE especificamente. O servidor do TRE, você sabe, é um servidor público federal, certo? E por ser um servidor público federal, ele está sujeito então a 8.112, certo? Está sujeito a 8.112. Mas além de estar sujeito a 8.112, há também essa necessidade de se observar as regras específicas desse Código de Ética. A 8.112 ela estabelece direitos, estabelece proibições, estabelece vedações para os servidores em geral. Mas o Código de Ética vem e traz mais algum disciplinamento relativo aos servidores do TRE do Pernambuco, do estado de Pernambuco.
beleza? Então o Código de Ética é uma norma mais, podemos assim dizer, específica e que complementa de forma mais direta a atuação dos servidores do TRE. Beleza? Então, um código de ética vai estabelecer então um conjunto de normas, de regras, o tipo de comportamento que se espera de um servidor aí do TRE de Pernambuco. Beleza? Então é isso que nós vamos ver a partir de agora. Olha só. O artigo 1º, ele não vai falar nada de relevante para a nossa prova. Ele vai apenas dizer o seguinte. Ele vai apenas dizer que o Código de Ética está sendo aí implementado por meio dessa resolução, que é a resolução 208 do TRE de Pernambuco, aqui, ó, resolução número 208. Vamos então para o artigo 2º, que ele vai começar a trazer o disciplinamento importante para nós. A primeira coisa que eu quero que você saiba é o seguinte: qual é a razão de ser do código? Por que que o código existe? Olha só, o artigo 2 vai praticamente resumir ou falar novamente o que eu acabei de dizer. O Código de Ética vai estabelecer os princípios e normas de conduta aplicada aos servidores do TRE de Pernambuco, sem prejuízo dos demais deveres e proibições legais e regulamentares. Ou seja, os servidores federais já estão sujeitos a regras legais e regulamentares que prevêem deveres e proibições para eles. A 8.112, o estatuto aí, que estabelece o regramento dos servidores do judiciário. Você tem normas específicas para todos os servidores do judiciário, mas esse Código de Ética vem aí tentando tapar ainda qualquer brecha que não fora tapada por essas outras normas. Então o Código de Ética, ele estabelece o tipo de conduta que o TRE espera dos seus servidores. Quando eu falo em ética, eu estou falando de comportamento, estou falando de atitude. Como que um servidor do TRE tem que se comportar diante da realidade, no exercício das suas atribuições. É sobre isso que esse código vai tratar então. Beleza? Vamos aí para o parágrafo 1º, que ele é muitíssimo importante. Muitíssimo importante. Ele vai falar agora sobre a aplicação, ou seja, quem está sujeito às regras previstas nesse código. Quem está sujeito às regras desse código. É claro que você já na sua cabeça deve ficar consciente que você, futuro aprovado aí no concurso, já estará sujeito a esse código. Mas além de você, servidor ocupante de cargo efetivo, outras pessoas que, apesar de não serem servidoras do TRE, pelo fato de manterem algum tipo de relação com o TRE, também deverão, nessa relação, obedecer às regras desse código. Então esse código não se aplica somente aos servidores efetivos do TRE, mas também a outras pessoas, nós vamos ver agora, que mantêm algum tipo de relação, seja trabalhista ou comercial, com o TRE. Olha só, o disposto nesse código, diz o parágrafo 1º, aplica-se no que couber a todo servidor que, mesmo pertencendo a outra instituição, preste serviço ou desenvolva qualquer atividade junto a este tribunal, de natureza permanente, temporária ou excepcional, ainda que sem retribuição financeira por parte do tribunal. Então imagine que tenha um servidor que é de outro órgão, certo? Não interessa qual, mas ele foi emprestado, cedido para o TRE para desempenhar ali atividades. Pergunto, esse cara é servidor do TRE? Não. Mas ele está sujeito ao Código de Ética? Sim. Mas mesmo não sendo servidor? Sim, pessoal. Por quê? Porque ele está desempenhando suas atividades dentro do TRE, para o TRE. Então, pelo fato dele estar mantendo essa relação, mesmo que temporária com o TRE, o obriga a seguir o regramento, as regras previstas aí no Código de Ética do TRE. Mesmo que ele não receba do TRE, ou seja, mesmo, olha só, que não tenha retribuição financeira, ele fica condicionado a o que está previsto no Código de Ética do TRE Pernambuco. Tá ok? Muito importante. Então, esse, no caso,
servidores que foram cedidos, por exemplo, para o TRE. Eles vão estar, com certeza, assim como um servidor efetivo, sujeito às regras desse código, tá bom? Agora, olha que interessante o parágrafo 2º. Os contratos administrativos de prestação de serviço, bem como os termos de compromisso dos estagiários e os termos de adesão dos voluntários, firmados com este tribunal, deverão conter normas de observância do presente Código de Ética. Olha só que interessante. Esse parágrafo 2º fala de 3 situações. Pessoas ou empresas que prestam serviço para o tribunal. Elas vão ter que assinar um contrato com o tribunal. Imagine aí a empresa que presta serviço de segurança para o Tribunal Regional do Trabalho. Essa empresa vai, após ganhar a licitação, assinar um contrato com o tribunal. Neste contrato, deve estar previsto que os seus empregados, por exemplo, que trabalham no tribunal, têm que seguir as regras do Código de Ética, por exemplo. Tá ok? Claro, no que couber, né? Nem todas as normas são possíveis de serem observadas por esses caras. Tem umas que não faz sentido, só para servidores mesmo. Mas no que couber, olha só, esses contratos aí deverão conter normas de observância do presente Código de Ética. Ou seja, eles têm que ter consciência de que existe um código ali dentro do TRE que tem que ser seguido também por esses empregados da empresa. Primeiro ponto, então. Segundo ponto, os estagiários também vão assinar um contrato de estágio aí com o TRE. Eles também, olha só, quando assinarem esse termo de compromisso de estágio, eles também vão ter que ter consciência que vão ter que seguir as regras do Código de Ética dentro do TRE. E também os voluntários, quem prestar serviço voluntário à Justiça Eleitoral de Pernambuco, ao TRE especificamente, vai ter que saber que também estará sujeitando-se a essas normas do Código de Ética. Tudo bem, pessoal? Bacana. Então, nós vimos já que, olha só, não são só os servidores efetivos que se submetem às regras do Código de Ética, mas também esses servidores emprestados ao TRE, empresas que firmaram contrato com o TRE, estagiários e até voluntários. E além disso, o parágrafo 3º vai estabelecer as regras para quem ocupar cargo em comissão ou desempenhar uma função comissionada. Cargo em comissão e função comissionada, pessoal, são atividades ou cargos que serão ocupados ou, no caso da função, desempenhados para aquelas pessoas que vão estar dirigindo, assessorando ou gerindo algum órgão público, ou seja, cargos de direção, chefia ou assessoramento. Então, você tem aí, por exemplo, chefes de gabinete de desembargadores. Geralmente, esses caras são cargos em comissão, ou seja, o desembargador vai chamar a pessoa de confiança dele, que pode ser servidor ou não, para auxiliá-lo aí no seu gabinete. Já as funções de confiança são para serem exercidas somente por servidores efetivos do TRE. Tá ok? Então essa é uma diferença bem interessante. Cargos em comissão podem ser ocupados por terceiros, tá ok? Mas um percentual, diz a lei, tem que estar reservado para servidores públicos do órgão. Agora, as funções comissionadas não, só podem ser exercidas por servidores. Bacana? Quando esse cara for desempenhar um cargo em comissão ou uma função comissionada, esse ato de posse nesse cargo ou o início do desempenho da função comissionada deverá ser acompanhado de prestação de compromisso de acatamento e observância das regras estabelecidas pelo Código de Ética desse tribunal, exceto nas hipóteses em que já houve a prestação desse compromisso. Pessoal, essa expressão aqui, ó, exceto nas hipóteses em que já houve esse compromisso, se aplica mais no seguinte caso: o cara já é servidor, ok, do TRE, então quando você for tomar posse, você vai ter que prestar um compromisso de cumprir a Constituição, de cumprir as leis e de cumprir também esse Código de Ética, ok? Então você já prestou o compromisso. Aí imagine que você é um servidor excelente, foi convocado aí, foi convidado para ser diretor de um dos departamentos do TRE. Beleza. Quando você for assumir esse cargo em comissão, você vai precisar prestar esse compromisso de novo? Não, porque você já prestou, você é servidor.
Então, isso aqui se aplica mais àquele cara que não é servidor do TRE, mas foi convidado, por exemplo, para ser chefe de gabinete aí de algum desembargador, de algum juiz aí, de algum desembargador do TRE, desculpa. Beleza. O que vai acontecer então? Esse cara, como não tinha uma relação com o TRE, ele nunca prestou esse compromisso, certo? Então, quando ele for tomar posse no cargo em comissão, ele vai prestar o compromisso de seguir o código de ética, de obedecer o código de ética. Então, nós vimos aqui, pessoal, nessa parte, as regras relativas à sujeição ao código de ética. Todos os servidores efetivos, os cedidos, as empresas que têm algum tipo de contrato com o TRE, estagiários, voluntários e também quem exerce cargo em comissão ou função de confiança. Em todo mundo, pessoal, que está dentro do TRE está submetido a esse código de ética. Todo mundo que é servidor, tá ok? Os desembargadores, eles estão sujeitos a normas específicas. Tudo bem? Bacana. Vamos falar agora sobre os objetivos do código de ética. Por que esse código de ética foi criado? Nós já vimos que ele é para regular o quê? A conduta do servidor dentro do TRE, nós já sabemos disso. Mas agora nós vamos ver de forma mais detalhada o porquê que é importante existir o código de ética. Nós sabemos que ele quer, né, regular a atuação do servidor dentro da instituição. No entanto, é importante que você compreenda que escrever isso é importante porque primeiro você torna mais objetiva a análise de um comportamento com o que é esperado. Por exemplo, se eu não tivesse um código de ética, seria muito mais complicado analisar cada caso dos servidores, porque eles poderiam alegar, eu não sabia que isso aqui não podia fazer, eu não sabia que isso aqui era antiético e tal. Se você tem uma norma e mostra para ele, olha aqui meu jovem, está escrito isso aqui, você acha que vai ter discussão? Não vai ter discussão. Então, quando você tem uma norma, você torna mais explícito os princípios e regras que a instituição quer. Você torna também o código de ética um meio de proteção para o servidor. Porque se o servidor está andando de acordo com o que está no código de ética, ele pode apresentar o código de ética como o quê? Um instrumento de defesa dele próprio. Então, o código de ética vai ser um instrumento importante, pessoal, para conferir mais objetividade nas relações entre o TRE e o servidor. O código de ética pode, então, servir como um meio acusatório para o servidor quando ele o desobedecer, mas também pode ser um instrumento de defesa, de modo que se o servidor estiver obedecendo as normas do código de ética, pessoal, que são normas de ética quase que do dia a dia. Qualquer pessoa que não esteja aí embrutecida, né, ela vai ter uma consciência básica do tipo de comportamento que ela tem que ter. Não é isso? Então você vai ver que isso aqui, muitas das coisas que estão aqui previstas são óbvias, tá? Para quem tem um mínimo aí de consciência ainda. Então, você vai perceber isso de forma bem fácil. Então, os objetivos do código de ética nós podemos resumir nesses aqui, olha só. Primeiro, tornar explícitos os princípios e normas éticas que regem a conduta dos servidores e a ação institucional, fornecendo parâmetros para que a administração e a sociedade possam aferir, possam medir a integridade e a lisura das ações e do processo decisório adotados no tribunal para o cumprimento dos seus objetivos institucionais. Ou seja, quando eu falo tornar explícitos, eu quero fazer o que com isso? Eu quero colocar diante dos servidores e da sociedade o que se espera de um servidor, de modo que tanto o tribunal quanto a sociedade poderão, ao contemplar um servidor, verificar se ele se enquadra nos princípios, nos valores, nas regras de conduta esperados. Então, quando existe ali no código de ética um tipo de comportamento esperado e você vê no servidor um outro tipo de comportamento, é fácil você medir que aquele servidor não está se adequando ao que preceitua a norma. É fácil, então, você verificar que ali é uma conduta antiética. Se não houvesse escrito isso, se isso não tivesse normatizado, poderia ter muita subjetividade e isso tornaria um pouco mais complicada a situação. Tanto é que, olha só, o inciso 3,
o objetivo, um dos outros objetivos é justamente reduzir o quê? A subjetividade das interpretações pessoais sobre os princípios e normas éticos adotados no tribunal, facilitando o quê? A compatibilização dos valores individuais de cada servidor com os valores da instituição. Quando você tem uma norma, deixa eu dar um zoom aqui, acho que fica grande demais, tá bom assim. Quando você tem uma norma que estabelece então um tipo de conduta, você reduz ao quê? Subjetividade, ou seja, não vai existir dentro do TRE uma ética subjetiva, ou seja, a ética de cada pessoa, o que ela acha ético e o que ela não acha ético, não. A minha ética pode ser diferente da sua. O que eu acho certo, você pode considerar não tão certo assim, ou pode passar exagerado. Ou o que você acha que não tem nenhuma importância, eu acho um absurdo. Então você percebe que se fosse deixado ao bel prazer de cada um, nós teríamos aí uma confusão muito grande. Então, quando se coloca uma norma, você reduz a subjetividade. Você não vai ter mais essa possibilidade, essa pluralidade de éticas. Você vai ter uma ética objetiva que deve ser comum a todos. Beleza? Também você vai ter como objetivo, inciso 2 aqui, ó, contribuir para transformar a visão, a missão, os principais resultados esperados, os atributos de valor para a sociedade, os valores institucionais do tribunal, em atitudes, comportamentos, regras de atuação e práticas organizacionais orientados segundo o elevado padrão de conduta ético-profissional para realizar melhor e em toda a amplitude a sua missão de garantir a legitimidade do processo eleitoral e o livre exercício do direito de votar e ser votado a fim de fortalecer a democracia. Tá ok? Então, olha só. Visão, pessoal, missão, são dois conceitos interessantes em todas as entidades, tá? Praticamente todas as empresas ou órgãos públicos têm essa visão e missão. Missão é para que aquela instituição foi criada. No caso aqui, ó, até é citado aqui no último pedacinho aqui do inciso 2, a missão do TRE Pernambuco, que é garantir a legitimidade do processo eleitoral e o livre exercício do direito de voto e ser votado a fim de fortalecer a democracia. Então essa é a missão, foi para isso que o TRE foi criado. A visão é o que o TRE espera, ou como ele espera ser visto depois de um determinado tempo. Então, quando você tem uma visão, é um sonho, ok? Então, você foi criado com um objetivo, é a sua missão, e você visa alcançar alguma coisa, é um sonho. Você quer que daqui a 20 anos, sei lá, 10 anos, o TRE seja visto como um exemplo aí na concretização da democracia eleitoral, por exemplo, no Brasil. Tá ok? Eu não sei qual que é a visão do TRE, isso não cai na sua prova. Tá? Cada órgão estabelece a sua própria visão. Mas a visão é justamente esse sonho do órgão. Como é que ele espera ser visto daqui a algum tempo? Quando você tem esse código de ética, você consegue, pessoal, fazer com que toda a instituição haja de uma forma cooperando para que a missão seja efetuada e a visão seja atendida. Então, quando eu coloco esse código de ética, eu estou tentando transformar a visão, missão, em atitudes, comportamentos, regras de atuação, práticas organizacionais orientadas segundo elevado padrão ético-profissional para realizar o melhor e em toda a amplitude. Então, o código de ética também vai ajudar que a missão e a visão sejam realizadas, sejam concretizadas, sejam alcançadas. Tá ok? Então, quando você estabelece um tipo de comportamento dentro da instituição, você faz com que todos, por causa desse comportamento, cooperem para o atingimento dessa meta final. Tá ok? E além disso, você assegura ao servidor a preservação de sua imagem, de sua reputação, quando sua conduta estiver de acordo com as normas éticas previstas nesse código, ou seja, aquela que é a situação que eu disse para vocês, que o código vai servir também como instrumento de defesa. Se o servidor estiver atuando de acordo com o que está na ética, ele pode ter certeza
porque a sua integridade, a sua imagem vai ser preservada, porque ele está respaldado pelos princípios éticos aqui desse código. E por fim, ele oferece também, por meio da comissão de ética, criada com o objetivo de implementar e gerir o presente código, uma instância de consulta, visando a esclarecer dúvidas acerca de conformidade da conduta do servidor com os princípios e normas de conduta nele tratados. Essa comissão de ética nós vamos estudar lá no final da norma. Essa comissão de ética ela é instituída justamente para gerir a obediência a esse código, ou seja, essa comissão ela é criada, composta por servidores, como nós veremos, e ela que vai fiscalizar se o código de ética do TRE Pernambuco tem sido obedecido e implementado como se deve fazer, tá ok? Mas no final do bloco, no final do curso teórico, a gente vê um pouco melhor sobre essa comissão de ética. No próximo bloco, então, a gente volta para falar sobre os princípios e as normas de conduta ética, tá ok?